Olha, com alegria nós iniciamos mais um programa Andando com Cristo, com você aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense. É sempre uma alegria chegar até você e poder levar a palavra de Deus até você e a sua família. Hoje eu quero começar aqui o programa, antes de entrarmos no nosso estudo bíblico, na nossa meditação da palavra de Deus, eu quero fazer um alerta aos pais. O site da revista Veja deixou uma matéria que os pais estão ajudando os filhos a mentir. E eu quero trazer esse alerta hoje aqui no programa Andando com Cristo aos pais que estão nos acompanhando. Segundo pesquisa de uma instituição norte-americana, 89% dos pais estão ajudando os filhos a mentirem. Eles mentem o perfil social, o perfil da idade das crianças nas redes sociais para que eles possam fazer parte da rede social. E as crianças estão mentindo com o auxílio dos pais. Por exemplo, o Facebook, para você entrar nele, a idade mínima é 13 anos. O que tem de criança no Facebook é muita criança. Mas como que eles conseguiram cadastrar no Facebook se a idade mínima é 13 anos? Então eles tiveram que mentir, declarar que tem 13 anos. E ao mentir ali, declarar que tem 13 anos, eles passam a fazer parte da rede social, mas mediante uma mentira, fundamentado numa mentira. E o problema é que 78% dessas crianças têm o aval dos pais. Estão fazendo isto com a ajuda dos pais. Existe hoje no mundo 7,5 milhões de crianças com menos de 13 anos fazendo parte das redes sociais, por exemplo, do Facebook, que só pode de 13 anos para cima. Então fica um alerta aí aos pais para você verificar isso dentro da sua casa. Não crie seu filho na mentira. Nós já vivemos num país tão mascarado ou desmascarado aí de tanta corrupção, de tanta mentira. A mentira das pessoas estão se valendo dela para tantas coisas. Eu não quero que você crie o próximo mentiroso brasileiro. Então, por isso que nós temos que estar atentos a estas coisas. Criar o próximo mentiroso seria um desastre para nós, para nossa família. Não faça isso. Então, não minta junto com o seu filho para inseri-lo numa rede social. Evita essa tentação, até porque o pai da mentira é o diabo. E eu tenho certeza que você não quer viver sob a orientação do diabo. E a mentira é uma geografia que o diabo domina muito bem. Ele é o mentiroso, ele é pai da mentira. Lá em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E quando você mente, você se compromete com o diabo, que é o pai da mentira. Então não vale a pena você já instruir seu filho e treiná-lo na mentira desta forma. Então fique atento. Estão mentindo e os pais estão ajudando os filhos a mentir. Então fica este alerta aí às famílias, este alerta aos pais, para que este problema não aconteça dentro da sua casa. Os filhos têm que aprender a esperar os momentos. Não daqui uns dias, eles com 16, 17 anos falam: não, mas pai, eu já posso dirigir o carro, você vai entregar a chave do carro, porque ele não aguenta esperar os 18 anos. Então, nós temos que ir treinando a paciência dos nossos filhos, as normas da sociedade que nós vivemos, valores. Então, pais, cuidados com isso, estejam atentos. Fica aí o alerta do programa Andando com Cristo aos pais que nos acompanham aqui pelo programa. Nós vamos para o intervalo e depois vamos à meditação da Palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros.
Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós voltamos aqui no programa Andando com Cristo para este bloco quando vamos estudar a Palavra de Deus, e hoje eu quero falar sobre espiritualidade. Nós vivemos num tempo em que este termo espiritualidade ele ficou extremamente comprometido com tantas teorias, com tantas influências espiritualistas, e que muitos têm perdido a noção do que é uma verdadeira espiritualidade. Olha o que Paulo diz aqui aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Ele fala, aliás, vou ler a partir do verso 12, ele fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós conhecemos o Espírito que vem de Deus, é o Espírito da verdade que nos santifica, que nos conduz a toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, que viria habitar em nós, ele haveria de nos guiar a toda a verdade, ele haveria de nos santificar, ele haveria de nos ensinar todas as coisas que Jesus havia dito, nos ensinar a palavra do Senhor. Diz que ele havia de nos consolar na hora das nossas tristezas, das nossas angústias. O Espírito Santo, que habita em nós, ele é que nos consola, ele é que nos fortalece, ele é que nos encoraja quando nós estamos desanimados, certo? Seguindo aqui a leitura, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Esta é a ação do Espírito Santo que vem habitar no coração do homem para que ele creia em Cristo como seu Salvador. E ele então vai ensinar, conferir, dar sabedoria espiritual, não a sabedoria humana, mas a sabedoria espiritual, aquela que vem do Espírito de Deus para os nossos corações. Ora, diz o versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para ele, o homem natural, as coisas do Espírito são loucura, e também não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós falamos das coisas de Deus, do reino de Deus, do novo nascimento, da volta de Cristo, o palco da criação, Deus criando todas as coisas, trazendo a nós uma redenção em Cristo, ao homem natural essas coisas parecem loucura, eles estão cegados no entendimento, não conseguem penetrar estas coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, e não conseguem entendê-las. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual aqui é uma referência àquele que nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água, quer dizer, da palavra e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, o homem espiritual aqui
diferindo do homem natural, é aquele que já teve um novo nascimento, já tem um relacionamento com Deus, e aquele que ainda é um homem natural, não teve um nascimento espiritual, uma conversão, um novo nascimento. Ele vê as coisas de Deus e aos seus olhos elas são loucura. E realmente, enquanto o Espírito Santo de Deus não agir no coração dele, transformando, trazendo a nova vida, tirando daquele estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual, tirando aquele homem do seu status quo morto em delitos e pecados, trazendo para uma condição agora de revivificado no reino de Deus e para as coisas de Deus. Enquanto este homem natural não tiver este nascimento espiritual, ele continua morto nos seus delitos e pecados, sem Deus, sem esperança, sem rumo. Por isso que o Evangelho precisa de chegar até o seu coração para te dar uma nova vida. E o homem natural se tornar um homem espiritual. Pois quem conheceu a mente do Senhor, diz o versículo 16, para que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que é muito difícil, às vezes, explicar o Evangelho a um homem natural. É difícil para ele entender que Cristo morreu numa cruz para salvá-lo. E quando nós falamos Cristo morreu para salvar você, aquele sacrifício dele na cruz, se você crer nele como seu Salvador, Deus te dá uma nova vida, você será um salvo, uma nova criatura, e você deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Isso é loucura. E nós pregamos esta loucura, que é o Evangelho. E é uma loucura tão grande que, se o Espírito Santo não agir no seu coração, se ele não for ao seu encontro, não batizar você com a conversão, fazer morada no seu coração, dificilmente, aliás, é impossível você compreender estas coisas de forma salvífica. Você pode entender a história do cristianismo. Não, teve um período na história que o Filho de Deus veio a esse mundo, morreu para salvar a humanidade, mas você não vai passar disso, de dados históricos, até porque não tem como negar isto. Cristo de fato morreu na cruz para nos salvar. Está na história, faz parte da história. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode ser só uma história para você. Você precisa de crer nele como seu Salvador. O homem natural não vai entender isto. Somente aqueles em quem o Espírito de Deus atua e o transforma numa nova criatura é que pode compreender as coisas de Deus. Daí eu quero falar um pouquinho hoje sobre o conceito de espiritualidade, porque se há um conceito que está completamente defasado no nosso meio, é esse conceito de espiritualidade. Vou te explicar por quê. Quando fala em espiritualidade no nosso contexto brasileiro hoje, pode-se pensar muitas coisas. Por exemplo, a espiritualidade oriental. A espiritualidade oriental é a ideia da mente concentrada, meditando. E só que nesta mentalidade da espiritualidade oriental, o homem, ele medita, e espiritualidade é ele concentrando e entrando para dentro de si mesmo, como se ele fosse o seu próprio Deus. Ele, o seu eu interior, o seu eu íntimo, fosse a sua própria divindade, onde você vai penetrar em si mesmo e não num relacionamento com um ser superior, mas o ser superior é ele mesmo. É a sua intimidade, o seu interior, penetrar dentro de si mesmo, para dentro dele mesmo. Então, naquelas meditações, no vazio, e quanto mais vazio, mais espiritual ele fica. Então, esta é uma mentalidade, primeiramente, dentro de um contexto oriental. Então, espiritualidade no contexto oriental é o homem tentando penetrar o seu eu interior e buscando
uma intimidade consigo mesmo. Talvez este conceito de espiritualidade explica o vazio da alma. Quanto mais vazio, mais espirituoso, só que mais vazio fica. É um conceito. Um segundo conceito de espiritualidade, muito comum nos nossos dias, você encontra, por exemplo, nas religiões chamadas animistas ou meramente espiritualistas. Este conceito, ele traz a ideia de que o homem precisa de, na natureza, no contexto da natureza, como uma invocação de um espírito que fica vagando pelas plantas, também uma atração muito grande. Então faz uma dança, às vezes em volta de uma fogueira, naqueles ritos primitivos, ou então começa uma dança, uma exploração do corpo, uma invocação dos espíritos da natureza, no sentido incorpóreo, algum ser incorpóreo, um animismo, e daí vem a crença do panteísmo, que Deus é tudo, então é a planta, é a árvore, é o pássaro, é o animal, enfim, esta espiritualidade animista, que invoca um espírito que sai da floresta, sei lá de onde, e vem penetrar o homem, e vem penetrar a alma humana, ou ele vai entrar em transe, alguma coisa extraordinária. Já tem algumas religiões até usando uns chazinhos alucinógenos para ajudar nessa espiritualidade ritual. Um outro conceito de espiritualidade também da nossa época, você pode encontrar, por exemplo, a espiritualidade islâmica. A espiritualidade islâmica, ela, toda vez que tocar nela, vai pensar naquela questão onde se confunde um pouco a fé com o Estado. Então, uma relação de poder. Quanto mais poderoso, mais espirituoso também você é. E essa ideia de força, a divindade num sentido de força, até costuma ser força demais. Então, na relação de poder, de força, de articulações e de domínio, então é uma espiritualidade meio arrojada. Daí a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo em si, baseado nessa espiritualidade, vai para o mundo além, vai ter virgens à sua disposição. Enfim, é uma espiritualidade que se confunde com força. E não é uma ideia de um relacionamento com Deus quanto Pai amoroso, que vem ao nosso encontro, nos trazendo graça, nos trazendo salvação. É mais uma ideia de poder, de algo duro, resistente, enfim. É um modelo de espiritualidade. A espiritualidade popular do nosso país, baseado nos conceitos da religião católica, também é uma espiritualidade, às vezes, que vai te levar a entender que o ser religioso e a prática religiosa inclui rituais, algumas coisas relacionadas a sessões de invocação, de ritual, a Eucaristia, uma água benta, enfim, a espiritualidade está ligada àqueles elementos propriamente. Às vezes uma religiosidade também evangélica pode ter um conceito completamente fora das escrituras. Aquela ideia de uma espiritualidade só se um pastor tiver com terno azul, gravata azul, camisa branca ou preto, e estiver ali também. Hoje tem muita sessão de rituais
até dentro da espiritualidade evangélica, e se não tiver um óleo para passar na pessoa, um lenço ungido, alguma coisa, não tem ali uma presença real de Deus, uma espiritualidade sadia e verdadeira. Então, olha que nós misturamos esses conceitos de espiritualidade, e isso nos traz uma dificuldade tremenda para o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos destes vários conceitos de espiritualidades orientais, animistas, islâmicas, católico, romana, evangélica, e depois eu quero trazer para você alguns conceitos do que a Bíblia fala sobre este assunto. O que é a espiritualidade à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós estamos falando hoje sobre espiritualidade. Já demos um pano de fundo com os diversos conceitos de espiritualidade no bloco anterior, e nesse nós queremos traçar alguns princípios do que nós chamamos da espiritualidade bíblica, à luz da Palavra de Deus, os ensinamentos da Palavra de Deus. Antes nós temos que estar atentos, porque é natural do homem criar conceitos de espiritualidade, seja mantras, orações, rituais, procissões ou uma experiência mística. É muito próprio do homem andar atrás dessas coisas e admirá-las, ser atraídos por elas. Agora, a espiritualidade bíblica, ela é um conceito tão simples. Nós não precisamos de ir muito longe, fazer muita confusão. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que é a imagem de Deus em nós? Aquela expressão imago Dei, a imagem de Deus em nós. Deus colocou em nós princípios da sua própria natureza e Ele colocou em nós algo que era da sua própria natureza. Imagem e semelhança de Deus quer dizer que Ele nos criou para ter um relacionamento pessoal com Ele. Então a espiritualidade bíblica nada mais é do que um relacionamento do homem com Deus. O homem se relacionando com Deus. Como? Olha, é muito importante este como, porque eu não posso criar o meu conceito de espiritualidade, eu não posso criar o meu conceito de culto, eu não posso criar os meus conceitos religiosos. É a Palavra de Deus quem nos instrui. Veja bem, quando Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, Ele nos criou para ter um relacionamento pessoal com Ele.
Por isso que quanto mais perto de Deus, mais felizes nós somos. Quanto mais longe de Deus, mais infelizes nós somos. A verdadeira espiritualidade bíblica é um relacionamento do homem com Deus. O salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A alma tem sede de Deus e quer um relacionamento com Ele. Agora, o como é importante porque é Deus que estabelece. Por exemplo, Caim e Abel, filhos do primeiro casal, Adão e Eva, foram prestar culto a Deus. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe dos seus animais. Os dois prestaram culto a Deus. A Bíblia diz assim: agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Então, antes de Deus agradar de você ou da sua oferta, Ele precisa de agradar de você, da sua comunhão pessoal com Ele. Antes dele agradar ou do produto da terra ou dos animais trazidos ali pelos irmãos Caim e Abel, ele antes diz, agradou de um e não agradou do outro, depois da oferta. Primeiro Deus agrada de você, depois do culto que você presta a Ele. É comum nós vermos as pessoas achando que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, mas não é este o ensino das Escrituras. Se você quer ter um relacionamento com Deus baseado na sua palavra, na palavra de Deus, você tem que atentar ao que as Escrituras nos ensinam. Nós não devemos e não podemos adorar a Deus nem segundo as nossas imaginações humanas, nem segundo as inclinações do nosso coração, e muito menos segundo as sugestões de Satanás. Deus prescreve, estabelece na sua palavra a forma como Ele quer ser adorado por nós. É justo. É justo que Deus estabeleça na sua palavra, nas Escrituras, a forma como Ele quer ser adorado pelas suas criaturas e pelos seus filhos. Ou seja, não é segundo a minha imaginação, nem segundo a sua imaginação, mas segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso que a Bíblia ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, inclusive de orientar o culto a Deus. A forma como Deus quer ser adorado. Não é aquela ideia, assim eu não gosto. Não é para você o culto, é para Deus. Então, o princípio da espiritualidade bíblica é parte deste ponto orientador. Qual que é o ponto orientador? A Bíblia. Deus estabelece na sua palavra a forma como Ele quer ser adorado. Isso é chamado o princípio regulamentador do culto. Não é um culto segundo a sua imaginação, mas é um culto prescrito por Deus na sua palavra. Por que o culto a Baal era sempre mais atraente aos olhos e ao coração dos filhos de Israel do que o culto a Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque o culto a Baal era feito segundo a imaginação do coração humano. Porque Baal era uma divindade criada pela imaginação humana. Então, o culto podia ser também segundo a imaginação humana. E o culto segundo a imaginação do homem, segundo a criatividade humana, ele é um culto mais atraente até hoje, sempre foi. Foi o grande calcanhar de Aquiles do povo de Israel, foi a grande luta do povo de Israel no Antigo Testamento, trazer o povo de Israel a prestar a Deus um culto conforme Deus escrevia na sua palavra, porque o culto a Baal era mais interessante, mais espontâneo, mais criativo, mais humano, mais segundo a imaginação do homem, mas o culto a Deus tinha que seguir aquilo que Ele estabelecia. Vou te dar um exemplo. Lá no Monte Sinai, enquanto o povo de Israel atravessava o deserto no rumo da terra prometida, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. O tabernáculo
era uma grande tenda para adoração e invocação do nome de Deus, onde seria oferecido o sacrifício, onde o sacerdote prestava o culto a Deus e onde ficava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Essas coisas não servem hoje para o Novo Testamento, porque Cristo já veio e já substituiu todas elas. Este evangelho judaizante que às vezes está muito comum nos nossos dias, ele é confuso. Depois que Cristo veio, todas essas sombras do Antigo Testamento encerraram na pessoa de Cristo. Mas lá tinha isso. Acontece que a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo, você vai pegar ali e estudar, Deus estabelece detalhe por detalhe daquele tabernáculo. Deus não disse assim: Moisés, faz um tabernáculo, e Moisés iria fazer de acordo com a sua imaginação. Não. Se você ver lá, você vai ver que era minucioso. O relato divino, a orientação divina era minuciosa para Moisés de como ele deveria construir aquele tabernáculo. Ele deveria medir 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura. Ele deveria ser, primeiro ter um átrio, um muro com um pano branco de linho. As colunas deveriam ser de bronze, medindo 5 côvados cada uma, tudo detalhado. A porta deveria ter a porta do tabernáculo, onde as cortinas se abriam para o povo entrar para o átrio do tabernáculo. Tinha a cor de estofo azul para ser identificada. Ali dentro tinha o local do sacrifício, o altar do sacrifício, com as dimensões, as medidas, o que era de bronze, o que era de madeira, qual madeira, sabe que madeira que era? Madeira de acaia. Detalhe por detalhe. Moisés não ia fazer nada segundo a sua imaginação, porque Deus estabelece na sua palavra a forma como ele quer ser adorado. Então a espiritualidade, à luz da palavra de Deus, nasce de uma orientação de Deus nas Escrituras de como nós devemos nos comportar diante de Deus. Nós vivemos um tempo que as pessoas não temem a Deus nos seus corações. É muito comum até no nosso meio falar: não, eu vou cantar um hino aqui no culto, mas eu não ensaiei, não, mas é para a glória de Deus. Lá na igreja eu falo: se você não ensaiou, então você não vai cantar, porque se é para a glória de Deus, meu filho, tem que estar muito bem preparado, tem que estar, já que é para a glória de Deus, tem que estar muito bem preparado para você apresentar, é para a glória de Deus. Então nós temos a mania, às vezes, de querer fazer a coisa meio do nosso jeito. A espiritualidade bíblica nasce desse princípio que Deus estabelece na palavra dele, a forma como ele quer ser adorado. E esta adoração é a nossa comunhão com Deus. Ela tem o seu aspecto individual e tem o seu aspecto coletivo. Sabe quais são os exercícios espirituais particulares para a sua comunhão com Deus, a sua comunhão pessoal com Deus? A oração não precisa ser num monte, não precisa ser num lugar sagrado. Jesus, até porque esse lugar não existe, Jesus disse assim: entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oração é um exercício particular espiritual, de comunhão com Deus. O segundo, a leitura da palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai encontrar as orientações de Deus para a sua vida. Às vezes você fala: pastor, Deus nunca falou comigo. Então você nunca leu a Bíblia, você nunca leu as Escrituras. Leia em oração, pedindo que o Espírito de Deus te conduza a toda a verdade. Então, oração, leitura da palavra, autoexame. Isso é exercício espiritual particular. Autoexame é quando você deixa a palavra de Deus examinar o seu coração, porque todos nós somos justos aos nossos próprios olhos.
Mas quando a palavra de Deus vem e sonda o nosso coração, e nós somos levados pela palavra de Deus a um autoexame, ou seja, a examinar a nós mesmos, primeira coisa, você vai parar de examinar a vida dos outros, você vai aprender a examinar a si mesmo, né? E então oração, leitura da palavra, autoexame e a meditação. O próprio salmista dizia: quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Meditação não é uma meditação transcendental, que você vai buscar um vazio, mas é a meditação na palavra de Deus. Por exemplo, meditar nas promessas de Deus para a sua vida. Oh Deus, como é preciosa esta promessa. Aquela promessa que Deus faz, é que Ele ama o justo. Fala: Pai, como que é bom saber que o Senhor ama o justo. Aquela promessa que Jesus faz: quem crê em mim tem a vida eterna. Imaginou você meditando naquela promessa? Senhor, o Senhor está dizendo aqui: quem crê no Senhor tem a vida eterna. Eu creio no Senhor. Me ajuda a entender a vida eterna. Isso é meditação, exercícios espirituais particulares. Leitura da palavra, oração, autoexame, meditação. E nos nossos momentos coletivos, nós também oramos, cantamos, lemos a palavra de Deus e ouvimos a pregação da palavra de Deus, ministramos os sacramentos. Esses são os nossos momentos coletivos. Então, a espiritualidade bíblica nada mais é do que o homem em comunhão, num relacionamento com Deus. Este relacionamento é orientado pela palavra de Deus. Por exemplo, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Eu espero que você tenha entendido esse sentido bíblico de espiritualidade. Deus te abençoe. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para encerrar o programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós chegamos no momento final do programa. E como espiritualidade bíblica é o homem em comunhão com Deus, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor nos criou para termos uma comunhão pessoal contigo, para termos um relacionamento real com o Senhor. Deus, quando fomos afastados de Ti pelo pecado, o Senhor providenciou um Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que veio nos dar vida, uma nova vida, para que agora pudéssemos ter esta comunhão preciosa com o Senhor. Oramos pelos nossos telespectadores e pedimos que a mão do Senhor esteja sobre eles,
e que o Senhor esteja dando uma espiritualidade sadia, bíblica, a cada um, para uma comunhão, um relacionamento pessoal com o Senhor. Derrama sobre cada um dos nossos telespectadores a tua bênção e a tua paz. E se o coração de algum está longe do Senhor, que o Senhor possa trazê-lo nesta hora com o teu amor, com a tua bondade e com a tua benignidade. É a minha oração e faço no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no programa Andando com Cristo e fica o convite para você estar conosco este fim de semana nas programações da nossa igreja. Teremos uma programação especial e também a ministração da ceia do Senhor. Você é nosso convidado para estar no culto e ouvir a palavra de Deus e adorar o Senhor conosco.